Questão número 1. O proprietário de um veículo resolve ensinar o filho de 16 anos a dirigir. Após 6 meses de lições teóricas e práticas, entendendo que o filho está apto a dirigir, permite que ele dirija pelas ruas. Nessa situação, o proprietário do veículo, alternativa A, comete apenas infração, passível de multa de trânsito. Alternativa B, comete infração de natureza grave. Alternativa C, comete apenas crime de trânsito. Alternativa D, comete infração e crime de trânsito. Qual é a resposta da questão número 1? O proprietário de um veículo resolve ensinar o filho de 16 anos a dirigir. Após 6 meses de lições teóricas e práticas, entendendo que o filho está apto a dirigir, permite que ele dirija pelas ruas. Aqui está o problema da questão, a parte principal. O proprietário, o pai, permite que o filho dirija pelas ruas. O filho só tem 16 anos, não é habilitado. Então, qual resposta nós marcamos aqui nessa questão do Detran? Alternativa correta da questão, alternativa D. O proprietário do veículo comete infração de natureza gravíssima, tem fator multiplicador por 3 vezes e comete também crime de trânsito, porque ele está permitindo, confiando, entregando a direção do veículo a uma pessoa não habilitada. Essa conduta é também crime de trânsito. Portanto, no caso aqui em tela, a pessoa que entrega a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada estará cometendo a infração e também o crime de trânsito. Questão número 2. Para assumir um comportamento seguro, o condutor deve possuir as seguintes características. Alternativa A, educação e saúde. Alternativa B, alegria e perícia. Alternativa C, prudência e habilidade. Alternativa D, atitude e bom humor. Qual a resposta correta da questão 2? Para assumir um comportamento seguro, o condutor deve possuir as seguintes características. Resposta correta, alternativa C, prudência e habilidade são características para o condutor dirigir com segurança no trânsito. Questão número 3. Ofuscamento e chuva são, respectivamente, condições adversas de... Respectivamente, na sequência, ofuscamento é uma condição adversa e chuva é outra condição adversa. Qual a resposta correta desta questão? Alternativa A, luz e clima. Alternativa B, tempo e condutor. Alternativa C, condutor e trânsito. Alternativa D, luz e tempo. Qual é a resposta correta da questão 3? Resposta correta da questão, alternativa D, luz e tempo. Ofuscamento é o excesso de luz, portanto, condição adversa de luz. E chuva é uma condição adversa de tempo, portanto, alternativa D, resposta correta da questão. E muita atenção na prova do Detran, não marque clima. Clima não será a resposta correta quando a questão perguntar sobre chuva, neblina, cerração, vento, frio, calor, neve. Não responda clima, responda sempre tempo nesse tipo de pergunta. Questão 4. Ao realizar uma conversão à direita ou à esquerda e verificar a presença de pedestres ou ciclistas, o condutor do veículo motorizado deve: alternativa A, aguardar a passagem dos mesmos para em seguida realizar a conversão. Alternativa B, sinalizar para que aguardem enquanto o motorista realiza a conversão. Alternativa C, aguardar a passagem apenas dos pedestres. Alternativa D, repreendê-los, pois a preferência é do veículo. Qual é a resposta correta
da questão 4. Ao realizar uma conversão à direita ou à esquerda e verificar a presença de pedestres ou ciclistas. Então você vai virar no cruzamento, vai virar na esquina e encontra pedestres ou ciclistas já atravessando a via. Nesta situação, você, motorista, deve. Qual a sua atitude no trânsito diante de uma situação como essa? Resposta correta da questão, alternativa A. Nós vamos aguardar a passagem dos pedestres, dos ciclistas, para em seguida realizar a manobra, realizar a conversão. Essa é a atitude correta do condutor nesse momento. Na alternativa B, diz sinalizar para que aguardem enquanto o motorista realiza a conversão. Errada a resposta. A preferência, nesse caso, é dos pedestres ou dos ciclistas que já estão na travessia. É o condutor que deve aguardar a conclusão da travessia deles, para depois sim realizar a manobra. Alternativa C, aguardar a passagem apenas dos pedestres. Está errado, não é apenas dos pedestres. O motorista deve aguardar a travessia de todos, dos pedestres e dos ciclistas. E a alternativa D, repreendê-los, deixou aqui a frase também errada, pois a preferência é do veículo. A preferência não é do veículo. A preferência é do pedestre, é do ciclista também que já está atravessando a via. São os veículos que param e dão preferência de passagem a eles. Erradas, portanto, essas respostas na prova do Detran. Procure analisar as respostas, procure grifar as palavras-chave, interpretá-las. Isso vai te ajudar muito no seu estudo, na sua interpretação para a prova teórica do Detran. Então é importante estudar prestando muita atenção às palavras. Isso vai ajudar muito você. Questão 5. Numa via sinalizada, estando proibido o estacionamento e permitida a parada de veículos, o tempo de parada deverá ser: alternativa A, restrito às situações de emergência; alternativa B, o necessário à carga e descarga de mercadorias; alternativa C, proibido; alternativa D, o necessário para o embarque e desembarque de passageiros, desde que não prejudique os fluxos de veículos e pedestres. Qual é a resposta correta da questão 5? Muita atenção à questão. Numa via sinalizada, estando proibido o estacionamento, mas permitida a parada de veículos, o tempo de parada deverá ser. Resposta correta da questão, alternativa D. O tempo de parada, nesse caso, deverá ser o necessário para o embarque e desembarque de passageiros, desde que não prejudique os fluxos de veículos e pedestres. Questão 6. Respeitadas as demais regras de circulação, tem prioridade de trânsito os veículos. Alternativa A, mais pesados. Alternativa B, que se aproximam pela esquerda em locais não sinalizados. Alternativa C, que trafegam pela avenida. Alternativa D, precedido de batedores. Qual é a resposta correta da questão 6? Respeitadas as demais regras de circulação, tem prioridade de trânsito. Qual veículo aqui tem prioridade de trânsito? Resposta correta da questão, alternativa D. Os veículos precedidos de batedores, ou seja, aquele veículo que está sendo escoltado, ele tem prioridade de trânsito. Questão 7. Ao aproximar-se de um cruzamento sem sinalização, o condutor percebe que há um veículo se aproximando pela via transversal à sua direita. Nesse caso, o condutor deve: alternativa A,
parar e dar preferência ao outro veículo. Alternativa B, reduzir a velocidade e passar com cuidado pelo cruzamento. Alternativa C, atravessar o cruzamento com atenção redobrada. Alternativa D, seguir em frente, pois chegou primeiro ao cruzamento. Qual é a resposta correta da questão 7? Ao se aproximar de um cruzamento sem sinalização, o condutor percebe que há um veículo se aproximando na via transversal à sua direita. Nesse caso, o condutor deve. Resposta correta da questão, alternativa A. O condutor, nesse caso, deve parar e dar a preferência ao outro veículo, porque ele está se aproximando de um cruzamento sem sinalização e há um veículo se aproximando pela sua direita. Em cruzamentos não sinalizados, a preferência de passagem é do veículo que está à direita do condutor. Questão 8. Crianças com idade inferior a 10 anos, salvo exceções regulamentadas pelo CONTRAN. Alternativa A, devem ser transportadas nos bancos dianteiros. Alternativa B, podem ser transportadas opcionalmente nos bancos dianteiro ou traseiro, desde que com o cinto de segurança acoplado. Alternativa C, devem ser transportadas nos bancos traseiros. Alternativa D, ficam desobrigadas de usar o cinto de segurança. Qual é a resposta correta da questão 8? Crianças com idade inferior a 10 anos, salvo exceções regulamentadas pelo CONTRAN. Como essas crianças com idade menor a 10 anos devem ser transportadas no veículo automotor? Resposta correta da questão 8, alternativa C. Devem ser transportadas nos bancos traseiros. Crianças com idade inferior a 10 anos e que não atingiram 1,45 m de estatura, elas devem ser transportadas nos bancos traseiros do veículo como regra geral. Claro que temos exceções, mas a questão não cobrou exceções aqui, ela cobrou a regra. Então a regra diz: menores de 10 anos que não atingiram 1,45 m de estatura devem ser transportadas nos bancos traseiros dos veículos. Na alternativa A, diz bancos dianteiros. Resposta errada. Na alternativa B, diz opcionalmente nos bancos dianteiro ou traseiro. Errada a resposta. E a alternativa D, ficam desobrigadas de usar o cinto de segurança. Resposta errada também. Questão 9. Durante o percurso de descida em serra, o condutor deve: alternativa A, utilizar o freio aos poucos e continuamente. Alternativa B, deixar o veículo engatado e utilizar os freios sucessivamente. Alternativa C, descer com o veículo desengatado e utilizando os freios. Alternativa D, deixar o veículo em marcha reduzida. Qual é a resposta correta da questão 9? Durante o percurso de descida em serra, o condutor deve. Resposta correta da questão, alternativa D. Nesse caso, descida em serra, o condutor deve deixar o veículo em marcha reduzida. Resposta correta da questão. Qual o erro da alternativa A? O exagero. Quando na prova do Detran você observar palavras que exageram, no caso aqui, utilizar o freio aos poucos e continuamente, né? Continuamente um exagero. Nós não podemos, não devemos usar o freio dessa maneira ao descer uma serra. Isso vai superaquecer o sistema de freios, pode danificar o sistema de freios também, e nós vamos estar dirigindo de forma errada.
Na letra B também há um exagero, sucessivamente. Utilizar os freios sucessivamente, a todo momento, continuamente, sucessivamente. Palavras que deixam as respostas erradas, pois há um exagero aqui. E na alternativa C, veículo desengatado. Nós não podemos e não devemos descer com o veículo desengatado. Isso é perigoso, isso também pode causar acidentes, além de ser também uma infração de trânsito nesse caso. Então, a resposta correta da questão 9, descer a serra com o veículo em marcha reduzida para que ele não ganhe muita velocidade e desça com segurança. Questão número 10. Os veículos destinados a atendimentos de emergência, como bombeiros, polícia, ambulâncias, têm prioridade no trânsito. Então, sabemos que esses veículos eles têm prioridade no trânsito. E nós devemos dar passagem a esses veículos quando eles estão em serviço de emergência. Então, qual a resposta da questão 10? Eles têm prioridade de trânsito. Alternativa A, em qualquer situação. Alternativa B, quando estiverem com pisca-alerta ligado. Alternativa C, apenas nos cruzamentos. Alternativa D, quando em serviço de urgência e desde que estejam identificados por meio de dispositivos regulamentadores, luminosos e sonoros. Qual é a resposta correta da questão 10? Alternativa D. Os veículos destinados a atendimentos de emergência, como bombeiros, polícia, ambulâncias, têm prioridade no trânsito quando em serviço de urgência e desde que estejam identificados por meio de dispositivos regulamentadores, luminosos e sonoros. Nesses casos, eles têm prioridade no trânsito e nós devemos dar passagem a esses tipos de veículos, facilitando a passagem dos mesmos. Questão 11. Uma vez iniciada a travessia do pedestre em local que houver sinalização semafórica de controle de passagem e ocorrer a mudança do estágio do semáforo, liberando a passagem dos veículos, o pedestre deve. Muita atenção a essa pergunta. É o que o pedestre deve fazer. O pedestre já está atravessando a via, ele está no meio da travessia dele, quando muda o estágio do semáforo, liberando a passagem dos veículos. O que o pedestre deve fazer nesse momento? Alternativa A. Completar o percurso somente após todos os veículos concluírem a travessia. Alternativa B, completar o percurso liberando a passagem dos veículos. Alternativa C, parar no local e aguardar a nova mudança de estágio do semáforo. Parar e aguardar, pois nesse caso a preferência é dos veículos. Qual é a resposta correta da questão 11? Uma vez iniciada a travessia do pedestre em local que houver sinalização semafórica de controle de passagem e ocorrer a mudança do estágio do semáforo, liberando a passagem dos veículos, o pedestre, então, deve. Resposta correta da questão, alternativa B. O pedestre deve completar o percurso, liberando a passagem dos veículos. O pedestre já está atravessando a via, muda o estágio do semáforo, permitindo a passagem dos veículos, mas os condutores desses veículos devem aguardar o pedestre concluir a travessia. O pedestre já está atravessando, então o pedestre deve completar o percurso para daí sim liberar a passagem dos veículos. Portanto, resposta da questão 11, alternativa B. Questão 12. A faixa de trânsito em linha contínua branca indica para o condutor. Alternativa A, via de mão dupla.
Alternativa B, via de sentido único. Alternativa C, via de fluxos opostos. Alternativa D, permissão de ultrapassagem. Qual é a resposta correta da questão 12? A faixa de trânsito em linha contínua branca. Linha contínua branca indica o que para o condutor? Resposta correta da questão, alternativa B, via de sentido único. A via de sentido único possui linha divisória de pista na cor branca. E se é uma linha contínua, ela proíbe a ultrapassagem. Ela não vai permitir a ultrapassagem, ela proíbe. Resposta errada, portanto. Questão 13. A faixa de trânsito em linha contínua amarela indica para o condutor. Linha contínua amarela agora. O que indica para o condutor uma linha contínua amarela? Alternativa A, permissão de ultrapassagem. Alternativa B, via de sentido único. Alternativa C, via de mão dupla. E alternativa D, via de mão única. Qual é a resposta correta da questão 13? A faixa de trânsito em linha contínua amarela indica para o condutor. Resposta correta da questão, alternativa C, via de mão dupla. A via de mão dupla possui linha na cor amarela. Cor amarela, mão dupla. Via de sentido único, ela possui linha na cor branca. E nós podemos chamar sentido único ou mão única, tanto faz. A gente pode chamar das duas maneiras esse tipo de via. E a faixa contínua, ela proíbe a ultrapassagem. A faixa que permite a ultrapassagem recebe o nome de seccionada, tracejada, interrompida, pontilhada e também descontínua. Podemos chamar assim a faixa que permite a ultrapassagem. O Detran, ele usa muito os termos seccionada e tracejada. Ele usa bastante esses termos, mas já observei questões com esses outros nomes também. Interrompida, pontilhada, descontínua. É a faixa que permite a ultrapassagem, que permite também a mudança de faixa ou de pista. Então estude esses nomes, podem aparecer na sua prova em alguma questão. Faixa seccionada, tracejada, interrompida, pontilhada, descontínua. A gente pode chamar dessas maneiras a faixa de trânsito que permite a ultrapassagem. Questão 14. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 306, é considerado crime de trânsito conduzir veículo automotor na via pública estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a. Alternativa A, 4 decigramas. Alternativa B, 6 decigramas. Alternativa C, 2 decigramas. Alternativa D, 3 decigramas. Qual é a resposta correta da questão 14? De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 306, é considerado crime de trânsito conduzir veículo automotor na via pública estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a quanto? Alternativa correta da questão, alternativa B, igual ou superior a 6 decigramas por litro de sangue. Nesse caso, é considerado, além de infração, crime também de trânsito. Última questão do nosso simulado, questão 15. O condutor, para virar à esquerda em vias urbanas de sentido duplo, ele deve: alternativa A, aproximar-se o máximo da margem direita da via. Alternativa B, aproximar-se o máximo possível do seu eixo ou linha divisória da pista.
Alternativa C, sinalizar e efetuar a manobra com atenção. Alternativa D, sinalizar, parar no acostamento à direita antes de efetuar a manobra. Qual é a resposta correta da questão 15? O condutor para virar à esquerda em vias urbanas de sentido duplo. Então, é uma via urbana de sentido duplo, de mão dupla, e o condutor pretende virar à esquerda. Qual o procedimento? Qual é a resposta correta aqui na questão 15? Resposta correta da questão, alternativa B. Aproximar-se o máximo possível do seu eixo ou linha divisória da pista. Esse é o procedimento para o condutor virar à esquerda em vias urbanas de sentido duplo. Além, é claro, de sinalizar o procedimento, verificar se é permitido e possível fazer a manobra, respeitar o veículo que vem em sentido contrário, respeitar a preferência do pedestre, do ciclista que estão cruzando a via, enfim. Antes de virar à esquerda ou à direita também nas vias, o condutor deverá se atentar aos preceitos da direção defensiva e da legislação de trânsito.